Muito bem, agora estreando aqui no programa Militão e Militão, como comentarista do programa, o Luiz Henrique Greg, ele já esteve aqui como entrevistado, quando foi candidato a prefeito de Biporã e tal. Agora vem bater um papo com a gente sempre aqui no programa. O Luiz Henrique Greg, que todo mundo conhece como Greg. Como vai, Greg? Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Como vai? Boa noite a todos da CNT também. É um prazer tê-lo aqui, batendo um papo com a gente. Prazer é meu por fazer parte agora dessa nova etapa do seu programa e da minha vida também, né? Comentando aqui contigo. Aliás, o Greg fez sucesso na rádio também, né, Greg? Sim, tive uma passagem pela Rádio Brasil Sul. Estamos aí vendo um novo caminho também, uma nova emissora de rádio, mas para mim é um prazer estar aqui contigo, né? Foi uma experiência boa, né? O rádio foi importante. O Greg é uma das pessoas mais bem informadas sobre política que nós temos aqui na região. Até porque conhece, o que o Greg conhece de gente ligada à política, não só políticos, mas o pessoal de todo o staff é impressionante. Ô Greg, começar a movimentação para a eleição municipal começou mesmo em todos os municípios aqui da região? Começou e surpreendeu, né? Porque geralmente a gente espera que esse ano que antecede as eleições comece a falar de política lá para o final do ano, né? Certo. Setembro, outubro, novembro, mas já começou aí as conversas nas regiões, nos municípios para as eleições já do ano que vem. É, né? E é intenso. Há cidades onde os prefeitos podem ir para a reeleição. Ibiporã é um caso, né? Ibiporã, que é a minha terra, é caso de reeleição, o prefeito vai para a reeleição, Tamarana vai para a reeleição, Jataizinho vai para a reeleição, Cambé, reeleição, Bela Vista, reeleição, Sertanópolis, reeleição, e Sertanópolis foi a eleição mais acirrada da nossa região, a prefeita lá se elegeu por 12 votos de diferença. Tem uma família maior, hein? Família maior. O outro ganha. Ganha. Foi 12 votos de diferença. Uhum. Então, uma eleição bem acirrada, mas ela vai para a reeleição. E Londrina chega ao fim aí o mandato do Marcelo, né? E é uma das primeiras eleições sem a família Bellinati, hein? Pelo menos que se tem... Que se tem informação, né? Por conta da lei eleitoral, não pode ter um candidato a prefeito. Certo. Mas pode ser que alguém da família saia ali a vereador de novo, talvez o Gui Bellinati, né? Para ter o Marcelo tem que se afastar do cargo, então? Para ter um candidato a prefeito, ele teria que se afastar 6 meses antes. 6 meses antes. Um parente direto, né? Parente direto, exato. Para parente direto. Tem essa questão Tem também. essa questão. Então, de fato... Sem Bellinati. O sobrenome Bellinati não estará na cédula. Na cédula, na cédula e na urna. Vamos falar assim, né? Não é brincadeira, não. Hein? Mas o Marcelo é curioso, né? Porque... Você não falou Arapongas. Arapongas chega ao fim o mandato do Sérgio Onofre. Sérgio, 8 anos. 8 anos. O Sérgio foi o prefeito... Ele e o Marcelo Bellinati foram os prefeitos mais bem votados à reeleição aqui na região, né? O Sérgio Onofre fez mais de 60% dos votos. O Marcelo também, né? Será que os dois fazem sucessor? O que você pensa? Eu penso que Arapongas sim, Londrina não, porque o campo de Londrina é muito grande. É difícil você fechar um grupo para fazer um sucessor. Lógico que eu acho que o grupo do prefeito tem ali 2, 3 nomes, né? Dentro do governo dele. Mas se vai ter êxito, vai depender muito das articulações que eles estão fazendo, né? Tem que sair unido. Tem que sair unido, senão é difícil fazer o sucessor. E Biporã? Biporã, eu acho que o prefeito tem grandes condições de se reeleger, né? Está numa caminhada, uma cruzada muito importante em torno de obras e projetos para a cidade, eu acho que ele se reelege. E a oposição hoje lá vai tentar se unir para ter um candidato, acho que só para... realmente disputar, postar ali sua postura, teu entendimento em relação a Ibiporã, mas eu acho que é bem difícil tirar a reeleição do Zé Maria lá. Já em Cambé pode ter disputa. Cambé é mais acirrado, porque ele já disputou a eleição, o Conrado, já com um quadro de 5 candidatos a prefeito. Cambé sempre foi assim. Que coisa, Cambé, né? Sempre foi assim. Né? Então, a oposição ali é grande e é bem possível que ele tenha uma eleição mais acirrada, mas eu também não vejo dificuldade dele se reeleger. Porém, se a oposição se unir ali, é difícil. A vida do Conrado, porque ele foi eleito
Se você somar o voto da oposição, dos candidatos de oposição, supera a votação que ele teve para prefeito. Lembrando que lá não tem segundo turno. Não tem segundo turno. Venceu, pode ser por um voto, Por um tchau. voto, tchau. A reeleição aqui no nosso norte do estado, só fora Londrina, só Maringá. Aí não tem mais nada. Você está enxergando nessas cidades todas algum fenômeno? Alguém que vem de rede social, do rádio, alguém que vem dos movimentos populares? Tem alguém despontando ou não? Eu acho que vai bater de novo assim, líder religioso, alguém dos cachorros, algum vereador se elegendo com essa plataforma, mas assim, algum destaque, alguma coisa que venha surpreender, acho que não. Para essa eleição, não. Ninguém despontando lá. Não. Olha que curioso, né? Não vai vir de novidade, vai vir de nomes conhecidos, né? Por exemplo, Tamarana, a prefeita está indo bem, até saiu uma pesquisa em dezembro, dos 22 municípios da AMEPAR, 3 prefeitos foram bem avaliados, o Zé Maria de Biporã, a Luzia de Tamarana e o prefeito de Jataizinho, né, o Vilcinho. Que pode ir para a reeleição. O caso de Tamarana é o seguinte, quando você fala quem vai disputar a eleição com a prefeita lá, são nomes já conhecidos do meio. Não há ex-prefeito. Ex-prefeito. Por exemplo, o Beto Siena, a família Siena está ali para disputar. Aí já é uma briga de cachorro grande. Cachorro grande. Olha que coisa, né? Esse é o mapa da nossa região hoje. Certo. Né? Porecatu também foi reeleito, então aí você tem Alvorada do Sul também foi reeleito. Aí é prefeito novo. Prefeito novo. Alvorada. Nós vamos ter nessa região que compreende a AMEPAR, que faz parte desse consórcio da saúde, esse consórcio das obras, das infraestruturas, né? Essas prefeituras parceiras que nós temos na região, quase 70% dos prefeitos é prefeito novo que vai disputar, mandato novo. A maioria já foi reeleito. Entendi. Entendeu? A maioria. Então tem que conhecer os candidatos aí, né? Tem que conhecer. E o governo Lula vai conseguir eleger alguém? Né? Hoje, se fosse hoje, tem alguns nomes deles que disputam essas eleições? A ordem do PT na região é para que tenha candidato a prefeito dos municípios maiores ao mediano ao menor. Vai disputar. Essa é a ordem que vai ter, vai disputar. Eu vejo que eles estão montando provisórias nos municípios. Eles tinham abandonado isso. Tinham abandonado isso, estão voltando. No mínimo, eles estarão aí preparados para disputar, pelo menos com chapa para vereador. Mas eu vejo um movimento para que se tenha candidato a prefeito na região do PT, inclusive aqui em Londrina, né? Tem mais essa. Londrina tem nome aí para disputar. Acho que vai ser, possivelmente que seja aí a vereadora, né, a Lenir de Assis, a candidata do PT. Mas eu não vejo que terão êxito não, porque nós vivemos num cinturão de direita na região, direita agrícola. Acho muito difícil o PT eleger prefeito por aqui. Luiz Henrique Greg, que vai estar conosco mais vezes aqui. Muito obrigado pela sua participação, um grande abraço. Marcelo, que eu agradeço. Preste atenção nessa dica. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, encontre sua carreira. Mais que satisfação profissional, supere suas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, a Unifil é a universidade que te ajuda a crescer e constrói com você o seu propósito de vida. Conquiste seu propósito. Unifil, você já decidiu. Já voltamos. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, eu quero uma carreira.
Mais que satisfação profissional, eu quero superar as minhas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, eu quero uma universidade que me ajude a crescer e que construa comigo meu propósito de vida. Acesse unifil.br e conquiste o seu propósito. Unifil, você já decidiu. Muito bem, vamos conversar sobre um evento nacional que nós vamos ter em Londrina, organizado pela Coordenadoria Nacional das Entidades Senhoras Rotarianas. E está conosco a Maria do Carmo Gouveia Moraes, que veio falar sobre isso. Como vai, Maria do Carmo? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Explica pra gente, esse evento é um evento nacional em Londrina. Nacional. Conta, dá os detalhes pra gente. Esse evento, eu posso contar a historinha dele? Deve contar. Ele foi fundado por uma senhora de Rotariano lá de Araxá, em 66. Mas ele ficou assim meio desestruturado, depois ele foi realizado em Curitiba, depois São Paulo. Aí de São Paulo ele foi para Bahia, né? E da Bahia ele veio para Londrina. Aí em Londrina a presidente nomeou aquele monumento que nós tivemos aqui chamado Cazuê Udiara, né? Uma mulher cultíssima, inteligente, e ela programou então todo o encontro, estruturou, organizou, criou o regimento interno e organizou essa parte que nós temos também um movimento chamado Coordenadoria. Certo. Ele foi fundado aqui nesse distrito, Paraná era um distrito todo. A senhora do governador visitou todas as entidades de senhoras de rotarianos aqui e percebeu que elas não tinham uma estrutura organizacional, apesar delas trabalharem em benefício da comunidade, porque o nosso lema é, como Rotary, servir com solidariedade, né? Então, ela imaginou um movimento que viesse trazer estrutura organizacional para as associações e encontros para favorecer as trocas de experiência e o cultivo da amizade, que é a base das associações. Ela criou isso em que ano? Isso em 1972. Olha, aqui em Londrina. Aqui em Londrina. E agora? Aí, como já existia, ela criou esse movimento Coordenadoria, que é um órgão a serviço das casas, que no Brasil nós temos casas da amizade e associações de senhoras de rotarianos. No Paraná, a maioria é associação. E talvez agora nós tenhamos que trocar o nome para Casa da Amizade, para não ferir as bases de Rotary, não é? Porque essa palavra rotariano não pode ser usada, né? É deles mesmo. Então, aí veio para Londrina, e aqui em Londrina ele foi muito bem estruturado, eu posso falar, não tem modéstia nenhuma, nem orgulho, porque foi a Cazuê que fez tudo, não é? Aí organizou-se, e como já tinha 5 coordenadorias fundadas, a Ilka Munhoz, que foi a fundadora do movimento, propôs uma criação de uma nacional para dar mais unidade, né? Mais realizações e mais contexto, né? Ligação entre todas. E então fundou a Nacional. E de lá para cá foram vários encontros? Agora nós já estamos no 29º. Olha. E então está de volta a Londrina, depois de 72, volta Isso pra... porque o Conselho Consultivo da Coordenadoria Nacional, que é um órgão deliberativo, ele quis homenagear Londrina, porque a Coordenadoria Nacional foi fundada, criada aqui, e ela está fazendo o Jubileu de Ouro, 50 anos. 50 anos já, olha que maravilha. Então a gente conhece senhoras de rotariano do Brasil todo, trocas de experiência. Durante o dia nós temos as reuniões, que são reuniões de informação, né? Trabalhos, trocas de experiência, palestras. E à noite, então, é festa. Não pode deixar de ter, né? Tem que descansar, senão no dia seguinte elas não querem voltar. E vai ser quando, Maria do Carmo? Vai ser agora, vai ser em agosto. 3, 4 e 5 de agosto. Você espera bastante gente aqui em Londrina? Nós já temos 400 pessoas inscritas. Olha, de várias cidades do Brasil. Do Brasil, Que maravilha. Desde lá do Amazonas. Eu não sei se o senhor sabe que o Amazonas é o maior distrito do mundo. Olha. São 6 estados.
O distrito concentrado concentra 6 estados. É muito difícil o trabalho, porque as viagens são longas demais, não é? Mesmo de avião. É verdade. Vai do Acre até Manaus, né? Você vê aquele pessoal todo ali está dentro. É um trabalho insano, sabe? E vem mulheres de lá para o encontro. Vem. Então. Olha. E aqui vai ter algum tema abordado? Como é que vai ser? Ainda a coordenadora nacional ainda não deu para nós. O primeiro dia vai ser um trabalho bem específico, porque nós temos esses encontros e geralmente nós não ouvimos o plenário. Antigamente, como eram grupos pequenos, nós cabíamos dentro de uma sala menor, nós fazíamos a dinâmica de grupo após cada palestra. Depois foi crescendo tanto, nessas cidades que tem o turismo, passa de 1.000. Não é brincadeira. Então, os rotarianos ficam pasmos. O que vocês fazem? Para tanta gente e participar. E fica todo mundo ali o dia inteirinho. Veio para isso, né? É verdade. Muito bem, dona Maria do Carmo, volte aqui para conversar mais sobre esse evento, né? Sei. Eu queria pedir permissão para o senhor para nós trazermos agora a equipe da Coordenadoria Nacional, a equipe técnica, com a Coordenadora Nacional, que é a Cleusa Maria Riso, de Apucarana. Convidada. Muito obrigada. Então, mais perto do encontro, se o senhor permitir, nós vamos ocupar. E tem um site aqui, né? www.enalondrina.com.br, né? Que é o site do evento. Esse aí é para as pessoas que quiserem fazer a inscrição. Aí tem tudo bem detalhadinho, bem específico, fica mais claro, né? Okay. Porque as inscrições vão se encerrar em fim de junho. Porque a gente tem observado que as pessoas às vezes chegam de última hora, né? E principalmente nas noites, para refeições e tudo. E às vezes falta até comida. Então nós agora vamos encerrar, elas estão bravas, mas nós vamos encerrar em junho para poder ter um controle. Para receber bem todo mundo, né? Dona Maria do Carmo. Característica do paranaense. É verdade. Nós somos muito afáveis, né? Muito obrigado. Eu que agradeço pela entrevista. Grande abraço para a senhora. Em nome da nossa associação, que vai ser a anfitriã do encontro, né? Muito obrigada. Preste atenção nessa dica. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, encontre sua carreira. Mais que satisfação profissional, supere suas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, a Unifil é a universidade que te ajuda a crescer e constrói com você o seu propósito de vida. Conquiste seu propósito. Unifil, você já decidiu. Já voltamos. Procurando escola de inglês? Escolhi praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade, com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, eu quero uma carreira. Mais que satisfação profissional, eu quero superar as minhas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, eu quero uma universidade que me ajude a crescer e que construa comigo meu propósito de vida. Acesse unifil.br e conquiste o seu propósito. Unifil, você já decidiu. Você está conosco no programa Militão e Militão e nesse bloco do programa vamos falar sobre sucessão familiar com Otávio Scandelar. Ele está, aliás,
falando sobre religião, muito interessante. Como vai, Scandelay? Tranquilo? Tranquilo, Marcelo. Boa noite, gente. Mais uma vez, estamos aqui para falarmos um pouco, não é? Porque a gente fala demais. Fala todo dia, às vezes fala até pelos cotovelos. É verdade. Mas a gente está procurando falar aqui menos no cotovelo, mais no estado de consciência. Opa! É isso Gostei. que a gente procura falar aqui, porque a gente já chegou num ponto da vida que já ouvir é melhor do que falar. Quer dizer, não se precisa mais estar falando, Marcelo. Opa! Porque a gente fala muito quando é mais jovem, que precisa aparecer, precisa se mostrar. Fala sem parar, né? Fala sem saber muitas vezes, enfim. E isso também dentro da própria religião, dentro do próprio casamento, do ensinamento do pai. Então, veja, a gente está falando aqui de religião, né, Marcelo? Exato. Porque a religião tem influenciado muito na nossa vida durante muitos anos, talvez 2.000 anos, 3.000 anos, que tem influído muito na nossa existência. Por isso o tema é bastante relevante. E a religião tem feito um bom trabalho, não tenha dúvida, né, Marcelo? Ela tem mantido a população, a humanidade, de um certo ponto, assim, bem. Mas por outro lado, eu entendo que a religião travou um pouco, Marcelo. Tem os dois lados. Tem os dois lados da moeda, então depende de cada lado que a gente vê. Mas não é essa a questão aqui. A gente falar de religião, eu hoje gostaria de tocar num tema seguinte. Um casamento entre um homem e uma mulher de religiões diferentes é um problema sério. Normalmente é. É muito sério. Veja bem, a ponto que interfere a religião na vida das pessoas de tal sorte que até no casamento, que é algo íntimo, altamente pessoal, a única coisa pessoal nesta terra é um casamento. Exato, é verdade. Isso não muda, isso não vai mudar nunca, porque o casamento ele tem uma química altamente individual e única, que só o casal sabe. Ninguém mais pode interferir nesse contexto do casamento, da intimidade. Mas a religião interfere. Especialmente se forem de religiões diferentes, Se for de qualquer forma, mas principalmente se for religião diferente. Então, pai e mãe, se você é casado e tem religiões diferentes, marido e mulher, vocês precisam ter uma paciência muito grande, porque em que você vai ensinar o teu filho? Qual religião que ele vai seguir? Dá muita briga, hein? Meu Deus! A, B ou C, ou vocês vão ter a capacidade, pai e mãe, de ensinar os teus filhos que religião, como já dissemos aqui, não tem nada com fé. A fé é uma coisa completamente diferente de religião, tá? Então, a religião no casamento, ela acaba sendo um certo problema se for, como já falamos, de religiões diferentes entre os pares. Falando um pouco também de religião, para os católicos e também algumas outras religiões, que entrou-se na quaresma agora. E nós vamos até, o Marcelo procurou aqui no celular, encontrou o que significa essa palavra quaresma. Para você que é leigo nesse tema, que não é da religião, que segue esse rito, nós vamos lê-la para você também saber, para poder opinar. Só isso, tá bom, gente? Vamos lá, Marcelo? Primeiro ele diz assim, o tempo da quaresma é o período do ano litúrgico que antecede a Páscoa cristã, sendo celebrado por algumas igrejas cristãs, dentre as quais a católica, a ortodoxa, a anglicana, a luterana e algumas denominações reformadas. A expressão quaresma é originária do latim, quadragésima dias. A quaresma se inicia 40 dias antes da celebração da Páscoa,
Para os católicos, é um momento de profunda reflexão e conexão espiritual, pois lembra a passagem de Jesus pelo deserto e as tentações que enfrentou. É um momento de preparação e conexão com Deus. Você percebeu, meu caro espectador, que os conceitos que diferem ou que nos une, porque uma palavra ela pode nos unir ou pode nos desunir. Por isso, sempre tem que tomar-se muito cuidado com o que nós estamos dizendo. Nós estamos falando aqui de religião. Dentro da religião católica, a quaresma está aí. Eu me lembro, quando eu era pequeno, que na quaresma, principalmente a minha avó, a Luísa... Seguia a risca. Seguia a risca. Quarta e sexta-feira não se comia carne nenhuma. Opa! De jeito nenhum. Era uma abstinência praticamente plena. E no sábado de Aleluia, que acho que é o 40º dia, não me lembro bem isso aí, mas eu lembro que nós malhávamos o Judas. Ah, é uma tradição, né? Era uma tradição, porque segundo os entendimentos católicos, Judas foi o traidor, não é isso? O traidor. Aquele que traía Jesus, quer dizer, traiu Jesus. Então a gente montava um boneco, tá? Uma cabeça de abóbora, perfeito, braço, perna e tal, pendurava ele numa cerca e malhava. Opa! A família toda ia lá? Não, todos que passavam malhavam. Então você veja as tradições, os dogmas, os paradigmas que paira sobre nós no que tange a religiões. O que tem a ver uma coisa com a outra? Tá? Mas mudando de A para B, creio que eu tenho um tempo pequeno ainda, em 1905 foi criado o Rotary, que é totalmente arreligioso, ele não tem religião, ele trata da amizade das pessoas, de um convívio entre a humanidade. Tem um outro conceito. Dentro da religião, inclusive a Igreja Católica não deixava ser rotariano. Ah, é? Impedia? Ela impede, e ainda impede até hoje. Então você veja que até aí ainda a religião impede em alguns procedimentos. Mas, gente, eu acho que o tema cabe mais um programa ainda. E nós falaremos no próximo programa, porque hoje estamos encerrando. Gente, uma boa noite para você. Uma boa quaresma, um bom fim de semana e até a semana que vem, se Deus quiser. Boa noite para todos.